Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula, agora falando um pouquinho sobre flexibilidade e alongamento. A primeira pergunta que a gente faz é se é compreensível essa questão da diferença entre flexibilidade e alongamento, né? Ou se ainda existe uma concepção na cabeça de vocês de que a gente está falando exatamente da mesma coisa. Na verdade, o que a gente vai perceber é que existe uma diferença entre um e outro e que a flexibilidade ela tem influência sobre o alongamento e vice-versa. Uma mais do que a outra, mas tudo bem. Diante desses slides que a gente vai passar aqui agora, a gente vai percebendo uma relação entre essas duas características, né? E vai percebendo que a flexibilidade ela é considerada como uma qualidade física, tá? A natureza dela depende das condições próprias de algumas coisas que estão de alguma característica ou de alguém, tá? A propriedade ela é uma condição natural, né? E cada pessoa tem a sua capacidade de flexibilidade ou não. Existem pessoas que têm uma quantidade maior de flexibilidade que a outra, e a gente vai perceber isso quando você pega um atleta, ginasta, né? Ou algumas pessoas que já nascem com uma frouxidão ligamentar generalizada no corpo, uma quantidade de colágeno acentuada, mas isso aí é uma condição característica genética. Outras pessoas dizem que nunca nem sequer conseguiu tocar as mãos no chão durante toda a vida. Então isso acaba gerando uma compreensão de que essa flexibilidade ela pode ter sido limitada desde sempre, né? A amplitude máxima do movimento é o que a gente vai considerar como essa capacidade de flexibilidade. Logo, a gente vai considerar a flexibilidade aí um padrão ou uma característica de uma articulação e não de um músculo ou de alguma outra estrutura corporal. A flexibilidade ela está diretamente ligada à capacidade de amplitude de movimento de uma articulação, tá? É considerado então como a capacidade de variar essa amplitude articular, nessa ADM, e claro, para a maioria das expressões de flexibilidade é necessário ali existir um alongamento de tecidos. Não adianta ter uma articulação completamente íntegra se a minha musculatura está apresentando algum tipo de trofismo alterado, de algum tônus alterado e, consequentemente, impedindo essa mobilidade articular de forma natural. O alongamento agora é o contrário. A gente já não considera tanto as articulações, mas a gente vai levar em consideração as características musculares. O alongamento nada mais é do que uma propriedade músculo-tendínea e que está relacionada ali com a deformidade dos tecidos musculares, tá? É uma propriedade de variar, a capacidade de variar o comprimento de um músculo. Logo, se a gente fosse considerar a flexibilidade, a gente vai ter que medir em graus, enquanto que o alongamento a gente vai medir em centímetros, né? Coloquei essa tabelazinha aqui para poder facilitar a compreensão. Vocês vão entender melhor quando a gente percebe que a flexibilidade ela é direcionada às articulações, enquanto que o alongamento aos tecidos. Ela expressa-se por variação de amplitude angular, a flexibilidade, enquanto que os alongamentos se expressa através da deformação dos tecidos. Mede-se através da unidade de comprimento o alongamento, como centímetros, metros, etc., enquanto que a flexibilidade, a unidade de medida vai ser ângulos, né, graus, vai ser medidas angulares. Treina-se através da deformação dos tecidos, o alongamento, enquanto que a flexibilidade ela se treina através da variação de amplitude articular. O objetivo principal do alongamento é o grau de extensibilidade dos tecidos, né? Então a gente vai ter vários fatores que podem influenciar, como a fáscia muscular, como a temperatura, o grau de hidratação do seu corpo, o estado nutricional do paciente, algumas coisas dessas podem influenciar sobre a questão da flexibilidade, do alongamento. O objetivo principal da flexibilidade é a expressão de uma amplitude articular. E, claro, o alongamento é uma propriedade muscular que pode ser adquirida, enquanto flexibilidade é uma qualidade física do corpo da pessoa. Enfim, como se manifesta essa flexibilidade, né? A gente vai levar em consideração aí algumas três características, na verdade, a origem das forças,
ela pode se expressar de forma ativa ou passiva. Ativa quando você leva em consideração forças internas, como contrações musculares voluntárias, que a pessoa realiza para poder ganhar essa capacidade de flexibilidade. E passivamente, quando você pega outra extremidade corporal, por exemplo, eu puxar minha mão fazendo uma angulação maior, eu vou causar um aumento da flexibilidade articular, e aí gerada por origem externa, como a gravidade, como automobilização, ou mesmo como uma postura mantida ou adquirida durante o processo do meu dia a dia. O estado de movimento, a flexibilidade ela pode ser dinâmica ou estática. Dinâmica quando o movimento é quem faz gerar essa capacidade de flexibilidade. A gente vai ver na segunda parte da aula uma parte que eu vou falar sobre os tipos de alongamento que existem, e a gente vai ver que existe o alongamento dinâmico e estático, que pode influenciar sobre a flexibilidade, tá? E o estático quando existe ausência de movimento. Então, aquela manutenção, puxar o punho, esticar até alongar o máximo possível, até ganhar o máximo de amplitude possível, a gente está considerando isso como uma flexibilidade estática. E ela pode se expressar de algumas formas, né? Se expressa através de uma movimentação estático-ativa, dinâmico-ativa, estático-passiva ou simplesmente dinâmico-passiva, tá bom? Os fatores mecânicos e estruturais são 5 deles que influenciam sobre a capacidade da flexibilidade e os estruturais do seu corpo, tá bom? Por exemplo, o comprimento da fibra muscular vai influenciar na flexibilidade porque é a função do número dos sarcômeros em série ou em conteúdo proteico que vai determinar se aquele tecido muscular ele vai conseguir ganhar extensibilidade ou não. A gente está falando que 5 fatores do tecido muscular que influencia sobre a flexibilidade, tá? A tintina, que é uma estrutura que acaba fazendo uma conexão entre a actina e miosina, ela é uma estrutura flexível, é uma estrutura elástica, na verdade, que faz a sustentação do músculo. Ela também pode influenciar sobre essa capacidade de alongamento do músculo, né? Variação de comprimento muscular. A tintina, ou tintina-miosina, ela tende a aumentar a respectiva extensibilidade após o alongamento máximo fisiológico da banda 1. Então, se eu fizer algumas manutenções de postura articulares, eu vou conseguir ganhar esse aumento de amplitude, aumento de extensibilidade muscular. Se eu consigo extensibilidade muscular, então minha articulação, se estiver íntegra e saudável, eu vou conseguir ganhar uma amplitude de movimento maior. O ângulo de penetração das fibras musculares também podem influenciar, tá? A gente está falando aí que quanto maior o ângulo de penetração, menor tende a ser a capacidade de extensibilidade tecidual. O que é que eu estou falando sobre ângulo de penetração? A gente sabe que existem músculos que eles são fusiformes, né? Eles são delgados, como o bíceps, como o tríceps, por exemplo, mas a gente também tem músculos que eles são peniformes, como a musculatura do gastrocnêmio, do solear. Eles são músculos que a depender do grau do ângulo de penetração das fibras musculares no tendão, ele acaba gerando uma dificuldade de extensibilidade muscular maior. Daí, os músculos do gastrocnêmio, solear, assim como o músculo abdominal, que tem fibras horizontalizadas, né, ou o reto abdominal, ele acaba tendo uma capacidade de extensibilidade mais reduzida. E, claro, dificultando aí a flexibilidade corporal. Naquele segmento, obviamente, né? A tipologia da fibra muscular, a gente sabe que as fibras tipo 1, elas são, em geral, menos extensíveis do que as fibras tipo 2. Então, se a gente for considerar isso, a gente tem que levar em consideração que existem atletas que têm um perfil mais de fibras tipo 1, como os maratonistas, como os corredores de rua, e a gente tem atletas que são de mais tipo de fibras 2. As fibras tipo 2, como halterofilista, praticantes de crossfit, de academia,
eles são bem mais rígidos, eles são são bem mais flexíveis do que os maratonistas. Então, fibras do tipo 1 têm uma capacidade de extensibilidade menor, então o paciente que apresenta, ou o atleta que apresenta mais fibras tipo 1, vai apresentar um grau de flexibilidade menor também. E claro, por último, o número de pontes cruzadas, né, de actina e miosina. Quanto maior o número de pontes, maior será a resistência corporal. Tem também, claro, responsável pela tensão passiva do músculo, né? A gente leva em consideração as pontes cruzadas entre actina e miosina, fazendo deslizamento das fibras musculares. Então, quanto maior o número de pontes cruzadas, maior será a resistência, mais difícil será a extensibilidade muscular. Outros fatores, nós temos mais 3 fatores, que é tecido conjuntivo, os componentes osteomusculares, a pele, ligamentos e tecido nervoso. Eles também podem influenciar nessa capacidade de flexibilidade corporal. Tecido conjuntivo, quando a gente fala dele, a gente, claro, vai pensar imediatamente em fáscia muscular. O tecido conjuntivo que recobre o corpo inteiro, né, aquelas dupla camada, fáscia superficial, fáscia profunda, que recobre e está ali logo abaixo da pele, mas também recobre toda a musculatura corporal, ela também pode causar uma alteração ou uma dificuldade de extensibilidade corporal. Quanto maior for a quantidade de tecido conjuntivo, maior será a resistência oferecida durante essa deformação. E como homens possuem uma quantidade de tecido conjuntivo e muscular maior do que as mulheres, obviamente os homens têm uma capacidade de extensibilidade menor. Os componentes osteomusculares também podem influenciar nesse processo. O tecido ósseo é o principal condicionante dessa amplitude articular em algumas articulações, e a gente vai levar em consideração aí como fatores passivos e ativos, como barreira passiva que vai limitar essa amplitude de movimento. Então, o cotovelo, por exemplo, ele só consegue gerar até 180 graus. Algumas pessoas possuem um cotovelo recurvado, obviamente, mas a maioria possui a amplitude de movimento do cotovelo e a extensão de no máximo 180 graus, porque o olecrano, né, ele acaba tocando na fossa olecraniana, impedindo ali o movimento articular, limitando a flexibilidade do cotovelo. A pele, ligamento e tecido nervoso, a gente vai lembrar daquela experiência que a gente sempre faz em sala, o slump test, que a gente provoca uma extensibilidade do tecido neural, fazendo uma flexão anterior de cabeça, estendendo as pernas para frente, e você sente uma dor, né, que vai por trás da coxa, provocando ali uma limitação dessa amplitude de movimento. Quem não consegue, por exemplo, em pé, tocar com as mãos no chão, sem dobrar os joelhos, obviamente, e sente uma dor interna espalhada por trás da coxa, a gente vai levar em consideração que essa pessoa tem uma limitação muito mais de tecido neural do que propriamente de extensibilidade muscular, tá? Os fatores nervosos que condicionam essa flexibilidade, a gente vai lembrar agora dos próprios receptores musculares. Os principais deles, nós temos o fuso neuromuscular, o OTG, que trabalha em sincronia, né, fazendo com que o fuso neuromuscular, fazendo um reflexo de contração, um reflexo de alongamento, um reflexo de estiramento, provocando uma contração muscular, é isso que acaba confundindo. O OTG, que é agora sensível a contrações musculares, que provoca um relaxamento muscular. Os dois, eles estão em sincronia porque quando existe um aumento da extensibilidade muscular decorrente de uma alteração mecânica, por exemplo, articular, ele vai provocar um aumento da tensão dessas fibras, estimulando a atividade do fuso neuromuscular, para que esse fuso neuromuscular ative as fibras extrafusais, gerando ali uma contração mantendo ali um tônus, né, protetor para aquela articulação. Já o OTG não, o OTG ele fica localizado no tendão, literalmente, e o OTG
o órgão tendinoso de Golgi, ele tem um reflexo agora de contração. Quando você gera contração exagerada, você acaba ativando as fibras do OTG após 6 segundos, fazendo com que esse OTG ele ative as fibras extrafusais musculares. Na verdade, não ativa, ele desativa as fibras extramusculares extrafusais para poder provocar um relaxamento muscular também de forma protetiva. E aí, pensando nessas bases de inibição autógena que a gente tem, a gente pode utilizar o método de FNP, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, a inibição recíproca, para poder ganhar um pouco mais de flexibilidade. Logo mais eu vou falar um pouquinho sobre elas como um método de alongamento, método de ganho de flexibilidade também. Ainda mais nós temos essa regulação do tônus muscular, do sistema gama. O sistema gama, o motoneurônio gama é aquele que está interconectado com o fuso neuromuscular, e quando existe um aumento dessa atividade, uma sensibilização do motoneurônio gama, o tônus muscular ele vai aumentar substancialmente, fazendo com que esse tônus ele provoque uma redução da extensibilidade do músculo e, claro, obviamente, diminuindo a flexibilidade muscular. Daí, quando você está com o trapézio que está duro, muito rígido, etc., você vai lembrar exatamente disso. Meu trapézio está com hipersensibilidade ou estímulo exagerado do motoneurônio gama e, consequentemente, o tônus muscular está elevado. E alguns outros fatores secundários, obviamente, como fatores psicológicos, como é a postura de uma pessoa que está com depressão, que está em tristeza o tempo todo, é sempre uma postura de flexão total, olhando para baixo o tempo todo, e isso, consequentemente, vai provocar uma retração de tecido muscular de cadeia anterior, reduzindo aí a capacidade de flexibilidade e alongamento dessa cadeia. Fatores morfológicos, como alterações anatômicas decorrentes de características congênitas ou mesmo alterações de fraturas, de modificação do tecido músculo-esqueleto como um todo, vai provocar, obviamente, de forma secundária, ali uma redução da flexibilidade. E a gente precisa respeitar esse limite. E, claro, a tarefa que a pessoa executa, se você pegar atletas, por exemplo, um atleta ginasta de 20 anos e um atleta maratonista de 20 anos, se comparar um corpo com o outro, você vai ver que o ginasta ele tem muito, muito mais flexibilidade do que o maratonista de 20 anos do mesmo jeito. Então, a depender do tipo de exercício, a depender do tipo de tarefa que a pessoa executa no dia a dia, você vai perceber que existe uma modificação dessa capacidade de flexibilidade. Pensando em flexibilidade ainda, a gente vai falar sobre 3 princípios. O princípio da especificidade, o princípio da sobrecarga e o princípio da individualidade. Esses 3 princípios, eles regem a capacidade de flexibilidade de uma pessoa. O que é o princípio da especificidade? Ele diz assim: o fato de um sujeito demonstrar flexibilidade em uma articulação não quer dizer que o mesmo ocorra nas demais articulações do corpo deste. Quer dizer, a flexibilidade ela não pode ser generalizada para o corpo inteiro do paciente. Se o cara tem uma flexibilidade muito forte, por exemplo, tocar o polegar no dorso do antebraço, você não quer dizer que ele seja flexível no corpo inteiro. Pode ser que ele tenha treinado apenas aquela flexibilidade específica, tá? Mas o que é certo é que, se você estimular bastante essa habilidade, estimular de forma sempre superior ao que você faz habitualmente, impondo ali adaptações no tecido musculoesquelético, aquela pessoa, naquela articulação, vai ter a capacidade de flexibilidade acentuada. É o caso de pessoas que fazem, por exemplo, o treinamento com Pilates, né, com o método Pilates. O fato de treinar aqueles exercícios do método Pilates, gerando movimentos com amplitudes de movimento, com amplitudes máximas, gerando tônus, respiração, relaxamento muscular, corporal, ele vai com o tempo adquirir essa capacidade de flexibilidade. Isso tudo por conta do princípio da sobrecarga. Mas lembra, eu só vou conseguir flexibilidade, eu só vou conseguir que meu músculo seja extensível se por acaso eu levar
esse músculo a uma situação habitualmente superior ao que faz no dia a dia. E o que diz o princípio da individualidade é que existe uma variação entre sujeitos. Ninguém é igual a ninguém. Não é porque o treino de Pilates serviu para eu poder ganhar flexibilidade para o meu corpo que vai servir para você, por exemplo. Cada corpo ele deve ser respeitado de forma individual. A quantidade de colágeno, de elastina, a idade da pessoa, o gênero, a hidratação, a nutrição da pessoa influencia muito nesse processo. E se você considerar que todo mundo vai ser igual, que Pilates vai servir para todos, que o alongamento na beira de campo vai servir para todos, você acaba se enganando ou indo contra o princípio da individualidade. E o que é que a gente deve considerar durante a execução de um alongamento ou de ganho de flexibilidade? 3 fatores são importantes. Primeiro, a intensidade do treino. A intensidade do treino de alongamento ele deve ser sempre próximo da zona de máximo de alongamento, porém, detalhe ali em letras garrafais, tá? Todo alongamento, todo treino de flexibilidade deve ser sem dor. Não existe essa história de no pain, no gain dentro do alongamento, não. O que a gente percebe no dia a dia é que tem muita gente que se alongar e não doer é porque não serviu. Muito pelo contrário. A dor, como eu já disse desde sempre, ela é um significado de alerta do seu corpo que alguma coisa está dando errado. Que você tome providência para que aquilo ali não ultrapasse aquela barreira porque vai estourar, porque vai passar além do que o cara consegue. Então, todo alongamento ele deve ser na zona próximo do máximo, sem dor. Na hora que começou a dor, para aquele limite é o suficiente para você ganhar extensibilidade. Agora, o que realmente influencia sobre o ganho da flexibilidade está aqui embaixo. É a frequência do treino. Não é necessário um elevado volume de treino, mas uma boa frequência do treino. Quanto mais você fizer alongamentos, melhor será a capacidade de extensibilidade tecidual. Não quanto mais intenso for, não quanto mais volume eu aplicar, mas literalmente quantas vezes eu repito aquilo ali por semana, quantas vezes eu repito aquilo ali no mês, quantas vezes eu repito inclusive no dia. Quantas vezes mais eu repetir, maior será a minha capacidade de extensibilidade devido à adaptação do tecido muscular e colagenoso, e conjuntivo, tá bom? Outro fator que influencia também é o volume. O volume de treino, né, o tempo total sob o alongamento, a duração mínima das repetições, o número de repetições e o intervalo de repouso deve ser levado em consideração. Porém, o que é que os estudos mostram? A maioria dos estudos mostram que não existe um valor de referência. Porque eu já peguei estudo, por exemplo, que mostrava que alongamento com menos de 1 minuto não servia para nada. Eu já vi estudo que mostrava que alongamento era 6 segundos já era suficiente. Vê que diferença. É uma diferença de 10 vezes mais. É uma diferença de deixar 100% seria 60 segundos e 6 segundos, ou seja, 10% só do tempo necessário para poder ganhar amplitude de movimento. Então existe uma discordância muito grande na literatura entre os autores que leva em consideração levando em consideração esse duração mínima de repetições. O que a gente percebe dentro da literatura é que existe um padrão aí de colocar 30 segundos por cada repetição. Mas, como eu vim dizendo, não existe uma concordância. Você faz o tanto que você achar que é necessário. O que é certo é, assim, ninguém fala com menos de 6 segundos, né, de alongamento, ninguém fala mais de 90 segundos de alongamento. Então, se for para manter um alongamento, coloca acima de 6 segundos, que já é suficiente. Entre 15 e 30 segundos é o que a maioria fala, pelo menos. Não que a maioria dá resultado, mas que a maioria fala, pelo menos, desse intervalo, dessa capacidade de alongamento. O que é que a evidência diz? Esse estudo aqui é bem interessante. É um estudo que fala sobre o alongamento como tratamento e prevenção de contraturas em pacientes neurológicos.
em paciente neurológico, mas ele acabou ampliando um pouco mais e dá para a gente levar em consideração pacientes atleta também. Vê isso aqui. Não existe evidência de alta qualidade dizendo que o alongamento tem importância, tem efeito clínico importante durante o ganho de mobilidade articular em pessoas com e sem condições neurológicas presentes. Então, vê, o alongamento ele não tem evidências suficientes ou evidência de alta qualidade que comprove que os efeitos clínicos sejam importantes em pessoas para ganhar mobilidade articular. Então, se o alongamento não é para ganhar mobilidade articular, seria para ganhar extensibilidade muscular? Enfim, vamos ver o que é que diz em seguida. Não existem, ou seja, existem evidências de alta e média qualidade que diz que o alongamento não tem importância clínica na qualidade de vida ou na redução da dor em pessoas com e sem condições neurológicas. Então, o alongamento ele não serve para ganhar mobilidade articular, o alongamento ele não funciona para reduzir dor e nem melhorar a qualidade de vida. E olha o terceiro item. Existem efeitos de baixa qualidade, dizendo que pode melhorar a qualidade de vida e dor em pessoas com condições neurológicas se os efeitos de alongamento forem limitadas a uma atividade e participações restritas em pessoas com e sem condições neurológicas. Quer dizer, o alongamento ele não influencia na qualidade de vida, nem interfere sobre a atividade, nem em participações. A gente está levando aí em consideração a CIF, né? Aquela questão do que é funcionalidade, né? Atividades e participações das pessoas. Então, não melhorou os limites de atividades e não melhorou as restrições de participações das pessoas. Então, o que é que a gente traz desse estudo para a gente? É que o alongamento ele não tem um efeito benéfico como prevenção, melhora de qualidade de vida, melhora da dor, não tem, tá? Nem melhora da participação, nem atividades de pessoas com e sem qualidade, sem condições neurológicas. Então, para que serve o alongamento? Né? Essa é a dúvida, já que eu não vou melhorar nada disso. O alongamento a gente leva em consideração para pessoas que têm algum tipo de restrição musculoesquelética muito severa, que tem uma influência aí de tecido conjuntivo significativo e que ela precisa ganhar essa mobilidade para que aconteça uma recuperação da marcha normal ou da amplitude de movimento que foi limitada de forma acentuada. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sofreu uma fratura de húmero, passou 30 dias na tipoia e, consequentemente, apresentou uma capsulite adesiva. A capsulite adesiva é uma condição patológica articular. Para melhorar a mobilidade articular, nada melhor do que fazer mobilização articular. Mas, por vezes, o tempo excessivo de manutenção da posição acaba fazendo uma retração de tecido muscular e conjuntivo também. Então, em condições de patológicas severas, musculoesqueléticas, esse alongamento pode ajudar, pode melhorar nessas condições. Mas não serve para prevenir, nem ganhar mobilidade articular em pacientes que estão em amplitudes normais, nem melhorar a qualidade de vida, nem melhorar a dor, tá bom? O que é que funciona, então, né? O que é que a gente deve fazer com o meu paciente? O que é que eu posso fazer com o meu paciente? Antes de qualquer atividade física, é recomendado o aquecimento. Aí sim, recomendado. Por diversas organizações, por diversos estudos, revisões sistemáticas,
a gente observa que o aquecimento é imprescindível, primeiro, na prevenção de lesões, porque o aumento da circulação sanguínea e melhora do aquecimento, literalmente aquecimento, temperatura do tecido musculoesquelético, melhora a extensibilidade muscular, melhorando inclusive o desempenho físico esportivo daquele paciente. O aquecimento ele também induz a amplitude articular superiores e também ele visa um aumento da temperatura, como eu falei, através de exercícios dinâmicos, por exemplo, através de intensidades média-baixas de atividade de alongamento ou movimentos dinâmicos e, claro, focando, obviamente, o aquecimento nos grupos musculares de treino, que são alvos do seu treino. Se eu for colocar fazer um aquecimento com um atleta que é maratonista, que vai usar basicamente as pernas, e eu fizer um aquecimento só de membros superiores, obviamente que ele não vai ter uma melhora significativa ou uma redução do risco de sofrer lesões. Vamos então seguir para os métodos de treinamento e flexibilidade. Vou dar uma pausazinha nesse vídeo aqui e dar uma continuidade no próximo. Vou falar sobre alguns métodos de forma rápida, de forma sucinta, e acredito que deve ter alguns vídeos também já acompanhando essa videoaula. Vai ter outros vídeos que vai dar formas de exemplificação desses tipos de treinamento, tá joia? Então até o próximo vídeo.